Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, estudo e trabalho. Vamos agora dar início à nossa sessão. Cada um de nós vamos esquecer os problemas, as preocupações. Vamos agora aproveitar esse momento, essa oportunidade que nós escolhemos para poder trazer o alimento para o nosso espírito. Esse espírito que está aqui na Terra, nesse planeta, está aqui evoluindo, está aqui nesta escola de Jesus, também buscando conhecimento e também nos aperfeiçoando nessa experiência, nesse estágio que cada um de nós estamos fazendo nesse corpo material que nos foi oferecido e esse planeta que nos acolheu. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos cada um de nós nesse momento também lembrar do nosso lar, nossa família, nossos entes queridos, nossos irmãos que sofrem, os que estão enfermos, que hoje não puderam comparecer, aqueles que estão enfermos em casa, nas ruas, nos hospitais, nos abrigos, nas casas de apoio, para que todos eles sejam visitados pelos mensageiros, os médicos espirituais, levando para cada um deles os medicamentos que são produzidos nos laboratórios divinos, e que os médicos, os enfermeiros, façam a medicação de cada um deles conforme a orientação de Jesus. Lembramos daqueles que sofrem as consequências da guerra, da violência, da intolerância, tanto política e religiosa, que hoje grita tão alto em nosso planeta, que está necessitando de conhecimento, do auxílio espiritual para poder superar essas limitações. Lembramos daqueles que estão desempregados, que passam fome, que estão sofrendo com as guerras e com todos os tipos de violência, que os embaixadores espirituais tragam para cada um deles o auxílio enviado por Deus e por Jesus. Lembramos dos nossos entes queridos que se encontram no mundo espiritual, onde estão todos vivos e atuantes, e cada um deles possam receber de cada um de nós a força da nossa oração e da nossa prece. Façamos todos juntos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, de toda perseguição e toda a perturbação, quer seja de espíritos encarnados ou desencarnados, que assim seja. E em nome de Deus e em nome de Jesus, damos por aberta a primeira parte da nossa sessão de hoje. E para dar continuidade aos trabalhos da nossa casa, nós convidamos a nossa irmã e companheira de jornada, Luciana Lima, ela que hoje fará uso da tribuna da nossa casa. Sucesso. Boa noite. Obrigada, casa, pela oportunidade, principalmente ao nosso Mestre Jesus, porque Ele sempre traz, através do nosso Consolador, uma palavra que nos remete à nossa orientação futura, para que nós podemos a cada dia melhorar e nos evoluir. Então, dando continuidade aos estudos da casa, do capítulo 17, sede perfeitos. Durante todo o capítulo, ele traz para nós alguns ensinamentos. Os nossos mentores espirituais nos falam como chegar à perfeição.
e diante do modelo que foi apresentado pelo nosso Mestre Jesus, como ser um homem de bem, como ser um bom espírita, como nós praticarmos as virtudes e principalmente o dever que ele nos ensinou. E principalmente o nosso maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Com essas premissas, nós conseguimos vencer a nossa jornada aqui na Terra, no nosso planeta, na nossa morada. E nesse final do capítulo Sede Perfeitos, o último item, cuidar do corpo e do espírito. É através dessa relação entre o corpo e o espírito que vem nos alertar da importância e a necessidade de cuidar bem de ambos. Porque muitas vezes a gente se esquece e cuida um pouco melhor do nosso espírito. E nós não podemos esquecer da matéria, ou seja, o corpo que traz o invólucro do nosso espírito para nós podermos cumprir a nossa missão. Então eles têm que andar em equilíbrio para que nós possamos cumprir com as nossas provas, com as nossas expiações e com as nossas missões. Então, a pergunta desse item é a seguinte: a perfeição moral consiste na maceração do corpo? Quando a gente fala em macerar, machucar, né? Deixar em situação de torpor, de dor. E será que isso vai fazer com que o meu espírito evolua? Se eu falo em evolução espiritual e corporal, e que as duas coisas devem andar juntas, e esse equilíbrio tem que ser constante, significa o que é essa maceração? Lá na frente vai ter a resposta bem completa para vocês, mas antes eu queria fazer umas ressalvas. Nós temos que entender que o nosso foco aqui é a evolução espiritual, e que esse corpo que nós estamos nele hoje, ele é um empréstimo de Deus para nós, para que nós possamos cumprir com as nossas provas, com as nossas missões e com as nossas expiações. Então, o meu desempenho físico exerce influência no meu desempenho espiritual. Se eu tenho forças para lutar todos os dias, ou seja, levantar todos os dias, ir para o trabalho, cuidar da minha família e auxiliar o meu próximo, eu estarei também evoluindo espiritualmente. Se eu deixar de cuidar do meu corpo, ou seja, eu deixar o meu físico adoecer, eu não terei essa mesma disposição de ir para o trabalho, de cuidar da minha família, de auxiliar o meu próximo. Então, quando a gente fala assim, é difícil, sim, muitas vezes para nós, deixarmos alguns vícios de lado e nos dedicarmos à nossa evolução espiritual e até mesmo à nossa evolução corporal. Que vícios que eu posso dar como exemplo? Bebida, o excesso da comida, né? O excesso de exercícios físicos com auxílio de suplementos que não são indicados para a saúde, né? Então, esse tipo de vício faz com que eu perca, né, parte do meu tempo evoluindo, tirando o meu foco, que é a evolução e a educação do meu espírito. Então, quando a gente fala assim, que o corpo e o espírito têm que andar juntos para cumprir suas provas, as suas expiações e as suas missões, muitas pessoas perguntam qual que é a diferença entre prova, missão e expiação. No nosso planejamento reencarnatório, é muito bem explicado isso. O que é uma prova? Uma prova, ela não tem vinculação com o meu passado, ou seja, com minhas reencarnações anteriores. É algo para o meu aprimoramento espiritual. E a minha expiação, ela é um vínculo com o meu passado. São os meus resgates, aquilo que eu vi para corrigir, enquanto que a prova é o meu crescimento moral. A missão, ela vem para dar o exemplo. Eu gosto do que eu faço. Por exemplo, um médico, ele pediu a prova para vir como médico. Então, ele tem conhecimento intelectual
para ser médico, faz o curso, atende bem as pessoas, olha não só o lado físico, mas vê o lado humano, a carência, auxilia aqueles que mais necessitam. Além de médico, cuidando do corpo, às vezes ele também se transforma num psicólogo. Às vezes ele se transforma numa pessoa que vai auxiliar não só aquele paciente a cuidar do corpo, mas também a se cuidar espiritualmente, mostrando para ele o amor, o afeto, a bondade, né, que ele pode exercer. Muitas vezes também ele pede sendo prova como médico, mas aí às vezes ele está vindo de uma outra encarnação, de uma pessoa, de um médico que foi totalmente cruel com seus pacientes. De que forma? Não dando atenção, cuidando por cuidar, não olhando realmente, essa prescrição tudo bem, passa. Não olhando aquele paciente que está ali à sua frente como um espírito, como ele também é em evolução. Nós falamos que a salvação ela é individual, mas quando nós estamos junto com o coletivo, evoluindo juntos, ela também se torna do grupo, porque eu estou auxiliando, eu estou praticando a caridade, eu estou ajudando meu irmão. Então, nesse sentido, quando a gente vê uma pessoa totalmente despreparada, ocupando um cargo e que ele só tem o título e não faz mérito a esse título dele, não trata as pessoas como deveria tratar, ele falha na sua prova, ele falha na sua expiação. Aí ele volta novamente para poder cumprir com aquela expiação, porque aí já não é mais prova, ela se torna expiação, ele vai repetir, como diz, ele repete ano, ele vai repetir a prova. Quando a gente tem como missão dar o exemplo, a gente mostra para as pessoas como cuidar do espírito. E como que a gente cuida do espírito? Nós não estamos aqui numa casa espírita hoje, nós não tiramos um tempinho para nós, das 19h30 até as 20h30, uma hora, para conhecermos mais um pouco da doutrina e para estarmos mais próximos de Deus. Então, esse momento, nós estamos cuidando do nosso espírito, nós estamos nos alimentando do que o Evangelho nos serve, dos ensinamentos do Cristo. E muitas vezes, muitos de nós só temos essa horinha, o dia é tão corrido que às vezes nós não paramos para fazer uma oração, para agradecer por um livramento. Às vezes não agradecemos o alimento que nós temos à mesa. Às vezes nós temos o Evangelho na cabeceira da cama, mas não abrimos para ler. Então o momento que a gente tem para com Deus é o alimento para o nosso espírito. É dessa forma que nós cuidamos da parte espiritual, estudando o nosso Evangelho e praticando a caridade. E essa caridade, além de ser o amor ao próximo, é o perdão. E nós aprendemos isso porque quando nós cuidamos do nosso corpo e nós desencarnamos e nós estamos passando por um período de reflexão que a gente muitas vezes se chama erraticidade, o espírito se mostra como ele realmente é. Esse período de erraticidade desencarnou, e aí o espírito tem que pensar o que aconteceu com ele para ele poder prosseguir. Ou seja, eu cumpri com as minhas provas, com as minhas expiações, com a minha missão. O que eu fiz como pai, como filho, estava correto? O que eu deixei de fazer? O que eu poderia ter feito e não fiz? Quais são as obras que eram para eu fazer e que eu deixei que as outras pessoas fizessem e eu apenas assisti? Então o Espiritismo nos ensina que a morte do corpo físico, por si só, não transforma ninguém. O corpo nosso, aqui, ele é emprestado.
Mas a morte desse corpo aqui, por si só, ele não encerra essa vida aqui. Ou seja, não encerra a minha missão, não encerra a minha prova, não encerra a minha expiação. Ela continua depois. E esse depois, como eu não me comportei, vamos supor, muito bem nessa encarnação aqui, eu vou ser cobrada. E quem vai cobrar? Eu mesma, como espírito, quando estiver do outro lado. Eu vou chegar lá, junto com os meus mentores espirituais, eles vão falar das minhas provas. Olha, essa você cumpriu, né? Você foi uma boa filha, essa você deixou de cumprir, você não foi um bom profissional, esse aqui você cumpriu mais ou menos, não olhou muito para o lado humano, enquanto você estava no seu trabalho. Enfim, são uma série de coisas que os mentores vão te auxiliar para você poder pensar e refletir no que você pode fazer melhor quando puder voltar no plano reencarnatório. E depois de quando a gente evolui nesse período da erraticidade, a gente tem esse momento de reflexão sobre o que foi feito, o que não foi, da nossa evolução espiritual, a gente tem a oportunidade de fazer um planejamento reencarnatório, de vir novamente. Tem momentos que nós podemos fazer algumas escolhas, tem momentos que os mentores nos auxiliam a fazer outras, porque nós precisamos educar o nosso espírito, aprimorar coisas que ficaram pendentes. E essas pendências nos faz às vezes voltar em mesmas famílias, com mesmas profissões e também algumas missões diferenciadas para que a gente possa ser exemplo para as outras pessoas. Quando a gente fala de planejamento reencarnatório, ou planejamento espiritual, ou então planejamento pré-reencarnatório, alguns livros trazem as 3 expressões, nós não estamos falando de instrumento de punição. Eu tenho que voltar, ou seja, eu tenho que reencarnar para cumprir com a minha expiação, porque eu não fui uma boa pessoa, porque eu não fui isso. Ele não é o planejamento reencarnatório não é uma punição. É uma forma de mostrar que o espírito, mesmo não ainda reencarnado, ele consegue evoluir, ele consegue pontuar quais foram os pontos de atenção, ou seja, quais foram os pontos negativos que ele deixou de cumprir e quais foram os pontos positivos que ele cumpriu, para que nessa próxima reencarnação ele não cometa os mesmos erros, ele aprenda com os erros e acerte. Aí é onde vem as escolhas no plano reencarnatório. Se você vem com o corpo perfeito, ou se você vem com alguma deficiência, seus mentores vão te auxiliar. Se você vem com invólucro, de qualquer forma que ele venha, tenha certeza, ele vai te dar as condições para você cumprir com as suas provas, com as suas expiações e com as suas missões. Mas eu vim com um problema sério na coluna, não consigo me mexer. Mas você tem uma intelectualidade, você pode trabalhar com ela. Mas fulano vem sem braços, vem sem pernas. Tem um palestrante australiano que ele nasceu sem os braços e sem as pernas. Porém, ele faz palestra no mundo inteiro como coach para levantar a autoestima da maioria das pessoas. É desculpa para ele ficar o tempo todo numa cama esperando alguém lá dar um banho e uma palavra de consolo? Pelo contrário, levantou dali e foi auxiliar aqueles que estavam com a autoestima mais baixa do que a dele. Então, qualquer que seja o invólucro físico para o nosso espírito, ele nos dá as condições de cumprir com as nossas provas e com as nossas expiações. É como se eu hoje fosse lá no dentista e ele falasse para mim: Luciana, você precisa colocar um aparelho ortodôntico. E por acaso eu já usei isso faz 8 anos, eu sei como é que é. Cada vez que você vai, mensalmente, ele faz um reajuste. Aí dói um pouco mais. Aí ele reajusta, dói um pouco mais. Calos, feridas na boca, etc e tal. E assim é com o nosso espírito. Eu errei aqui, eu dou uma apertadinha ali para não poder errar mais. E Deus é tão bom e justo conosco que Ele nos dá
várias oportunidades de acertarmos. Eu errei hoje, os nossos mentores falam assim, não era por esse caminho não, você tinha que ter ido por esse aqui, mas vamos acertar? Vamos para o plano B? Eu vou para o plano B. Ah, mas como que eu fico sabendo se os mentores espirituais estão me ajudando ou não, se eu não tenho mediunidade nenhuma? Tem, até um palestrante brincou, você tem um oi, vamos lembrar? Oração e intuição. Se você ora, você está num plano mais elevado, junto à espiritualidade, a sua intuição em relação a tudo que você vai fazer está prostrada do lado do bem. Então nós devemos confiar muito nas nossas preces, nas nossas orações, para que nós possamos cumprir com a nossa missão, com a nossa prova, com a nossa expiação. E como eu disse para vocês, nenhuma forma que a gente vem à Terra, ela nos impede de cumprir. O que nos impede de cumprir são os nossos vícios, que muitas vezes são os maiores obstáculos, porque dói às vezes a gente deixar de fazer aquilo que a gente mais gosta, ou então assim, às vezes que aquilo, o grupo que a gente frequenta gosta, para fazer aquilo que é mais correto para nós, que os vícios que nós temos realmente nos dói muito. E 3 coisas tiram o nosso foco para mudança. Uma delas é o fugir. Eu vejo uma coisa acontecendo, mas eu vou fechar os olhos, porque não adianta eu falar mesmo, não vai resolver nada. A minha omissão é uma fuga. Não que aquela situação que eu fugi vai voltar daquele mesmo jeito para eu poder retomá-la e corrigi-la, mas ela volta de uma outra forma para eu tomar posição e reagir de forma positiva e resolver aquela situação. Por exemplo, o pai está na sala assistindo uma televisão, o menino está lá mexendo no móvel, não cai televisão em cima do filho, e o pai ligado na televisão, trocando de canal. Aí fala assim, olha, esposa, o fulano está mexendo de novo na televisão, corrige ele. Isso é fuga. Você, pai, você pode corrigir, não põe a mão aí, a televisão vai cair em cima de você. Ele vai chorar, vai resmungar, mas você vai corrigir. Não pode, é perigoso. Explica os motivos. Não fuja da sua obrigação como pai de educar. Outra é teimar. Nós somos muito teimosos. Quando a gente coloca uma coisa na cabeça, a gente quer ir até o final, sabendo que vai ser prejudicial para nós. Então o que a gente tem que fazer? Refletir e ver o que realmente nos traz o bem-estar, tanto para o corpo, para o espírito, e progredir, ir para frente. E uma outra coisa, aturar. O que é o aturar? Eu sempre estar na mesma ação, com a mesma situação, sem tirar proveito da oportunidade. Ou seja, é como o cavalo que não tem outra opção, a não ser puxar a carroça. E nós temos outras opções na vida. Nós temos condições de ir para frente. Então nós não temos que aturar algumas situações que nos incomodam, que nos tirem o nosso bem-estar. Porque senão a nossa evolução espiritual, ela não acontece. Então eu tenho que pensar e equilibrar todas essas questões. André Luiz, a gente sempre cita ele como exemplo, porque todo mundo conhece o filme Nosso Lar. Então ele mostra claramente algumas situações, não só no Nosso Lar, mas como outros livros, os Missionários da Luz, os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, que é importante que a gente leia, a questão do cuidar do corpo e do espírito. E num dos livros ele fala o seguinte: cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidades ou curar nossos males. O melhor remédio antes de qualquer outro é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação e a imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma e doença da alma pode acarretar doença do corpo. Portanto, nossa obrigação é cuidar dele com respeito. O que vale dizer é que todo aquele que acreditar que maltratando o corpo purifica a alma, comete ação contra o patrimônio divino. Ele mesmo
como o Espírito nos mostrou através do seu exemplo na sua reencarnação, que ele cometeu excessos no seu invólucro espiritual, no seu corpo. Ele excedeu na bebida, ele excedeu na comida, tanto que ele morreu de uma úlcera. Ele foi acusado por outros espíritos que também haviam desencarnados de suicida, porque ele não cuidou bem do próprio corpo, e ele era médico. Ele sabia dos excessos, o que os excessos causariam ao seu corpo, e ele não tomou o cuidado. Então, como devemos cuidar do corpo e do espírito para estabelecer o equilíbrio de ambos? Do corpo, segundo as normas de saúde e higiene que dispomos. E nós conhecemos muito bem hoje. Nós temos acesso a muitas culturas em relação a cuidar bem do corpo, a cuidar da saúde. Nós temos acesso, hoje aqui no nosso grupo, acesso à saúde, postos de saúde. Nós temos acesso a orientações pela internet. Todo mundo tem um celular, sempre lê alguma coisa. Um amigo manda um post falando que a beterraba faz bem para a saúde, isso faz, óleo tal é bom para diminuir o colesterol, e assim por diante. Então todas essas informações são válidas para a gente cuidar do nosso corpo. A gente tem que checar as vacinas que nós devemos tomar, os exames que nós devemos fazer periodicamente. Então isso tudo é cuidar do nosso corpo, para que nós possamos passar por essa jornada, cumprindo cada etapa da nossa prova, da nossa expiação, da nossa missão. Os excessos que às vezes nós causamos e nos causam mal à saúde, impede que o nosso espírito cumpra com as nossas missões. Por isso que tem que andar em equilíbrio. E do espírito a gente cuida quando a gente lê o Evangelho, e através dos ensinamentos do Evangelho a gente pratica esses ensinamentos do Cristo. O próprio Cristo veio e nos mostrou amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Ele nos deu o exemplo que ele poderia ter nascido numa família rica, ter todo o poder do mundo, mas ele preferiu reencarnar numa família pobre, sem condições, e mostrar para nós o verdadeiro amor, a verdadeira caridade. Enquanto ele esteve aqui, ele mostrou para nós como cuidar do próprio corpo. E ele foi, como diz, sofrido. Muitas pessoas humilharam, cuspiram nele e o crucificaram. Mas ele mostrou para nós que nós devemos perseverar no nosso caminho, que nós não devemos desistir. Então, mesmo que nós hoje ou ontem cometemos algum tipo de excesso, amanhã ou então daqui a pouco a gente tem a oportunidade de fazer essa mudança, porque, como eu disse, Deus é muito paciente, benevolente, misericordioso para conosco. Ele não tem pressa. Nós é que devemos ter pressa, porque cada vez que nós erramos, Deus dá a oportunidade de nós acertarmos, mas nós insistimos no erro. Então aí nós vamos voltar várias vezes para poder cumprir com a nossa missão, aliás, com a nossa expiação, porque muitas vezes nós deixamos de cumprir com as nossas provas. E Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, fala o seguinte: para que nele o Espírito habite e através dele se manifeste, trilhões de vidas microscópicas se harmonizam em perfeito intercâmbio, gerando equilíbrio e atendendo a determinações da própria estruturação. Veja bem, o nosso invólucro espiritual, ele não age sozinho. São milhões de micro-organismos que estão ali lutando junto conosco para que o nosso espírito possa evoluir, para que o nosso corpo possa alcançar, junto com o espírito, a nossa evolução. É como se fosse uma corrida de carro. Esses micro-organismos nos mantêm de pé todos os dias. Levanta, vamos nos cuidar, vamos comer bem, vamos ter uma saúde, um bem-estar, para que nós possamos cumprir com a nossa missão. E é cada micro-organismo, como se diz, só o microscópio para nos mostrar, e Deus ali que está nos iluminando, que a espiritualidade está ali nos auxiliando, porque nós nunca estamos sozinhos, por mais que a gente ache que estamos, nós nunca estamos sozinhos.
a gente tem que estar ali, junto. Tem outras situações que nos envolvem para que a gente possa cumprir com a nossa missão. Então, vamos exercer o equilíbrio, controlar as nossas atitudes, as nossas emoções e ir ao propósito da nossa evolução espiritual. O nosso tempo é agora e o dia é hoje, e nós temos o amparo do nosso Deus, que é misericordioso e bondoso. Nós temos o ensinamento do nosso Mestre Jesus, nós temos as informações à nossa frente, nós temos tecnologias avançadas que podem nos auxiliar. Aí basta nós darmos o primeiro passo. Eu quero evoluir, então eu posso ir junto com o meu corpo, através do bem-estar, cuidando dele, e cuidando do meu espírito, através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos refletir na noite de hoje, e mesmo que muitos falantes pensem assim, a mediunidade ainda não aflorou em mim. Sim, ela já aflorou em você. Ore, intua. Aproveite esse momento que os nossos irmãos vão para a cabine de paz. Faça uma oração. Você está auxiliando primeiramente, você mostrando a Deus o seu amor maior a Ele, nos auxiliando dentro da cabine de paz, porque a harmonia aqui de fora ajuda a magnetizar os passes e os fluidos positivos lá dentro. Então a gente acaba ajudando na cura de vários irmãos nossos aqui encarnados e desencarnados. Então, vamos lembrar, oração e intuição. Em qualquer lugar que nós estivermos, qualquer dificuldade, nós podemos sempre estar à frente. Que assim seja, que Deus esteja sempre conosco. Nós agradecemos a contribuição da nossa irmã com cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados, e pedimos para que os espíritos de luz a cubra de bênçãos, a ela, seu lar, sua família. Vamos passar agora para a segunda parte, que é de passes e curas. Cada um de nós agora nesse momento, mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos, em comunhão com Deus, com Jesus, com os amigos e benfeitores espirituais, os mensageiros divinos que ao lado de cada um de nós está anotando as nossas necessidades e depois será levado ao mundo espiritual, onde cada um de nós iremos ser atendidos conforme o nosso merecimento. Vamos mais uma vez lembrar do nosso lar, nossa família, nossos filhos, nossos entes queridos, e principalmente aqueles que estão enfermos, para que neste momento em que cada um de nós iremos ser medicados gratuitamente, através do passe magnético e da água fluidificada, esses nossos irmãos também possam receber essas energias para aliviar as suas dores e também os seus sofrimentos. Mestre Jesus, amigo que nos acompanha e quer nos auxiliar em nossa caminhada, nós te pedimos, Senhor, venha ajudar a cada um de nós a superar principalmente as nossas dificuldades, as nossas limitações e nos auxiliar principalmente nos momentos difíceis. Queremos te pedir, Senhor, que os seus ensinamentos possam entrar dentro de cada um de nós, possa ser esta semente que venha germinar, nos auxiliando para que também possamos auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Te pedimos, Senhor, a bênção para cada um de nós, para o nosso lar, nossa família e nosso ambiente de trabalho. E queremos te pedir também, Senhor, fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.